Agora, surge essa denúncia, a pressão está muito grande e ele precisa de um espaço e de tempo para se defender. Além disso, ele deve ter calculado que o desgaste está ficando grande para o governo. Porque é óbvio que ele era a cabeça a prêmio. Derrubaram o Abraham Weintraub, que estava tentando desintoxicar, desratizar o Ministério da Educação, que é um antro também de cupins e que tem 300 mil funcionários e muitos recursos e muitos interesses. E numa entrevista recente para mim e meus colegas no Opinião No Ar, ele respondendo uma pergunta minha, disse que os radicais de esquerda, os doutrinadores, não são o maior problema do MEC, e sim aqueles limpinhos que estão a serviço de grandes empresários, que têm interesse em destruir esse setor para comprar tudo a preço de banana e montar uma espécie de Ambev da educação, né? No sentido de uma empresa muito grande em termos de market share. Apenas nesse sentido. Então, ele fez uma analogia boa na entrevista e na resposta à minha pergunta. Você tem mais medo do quê? Que teu filho ande com um craqueiro ou com um sujeito refinado que chega com calça caqui, camisa social para dentro, fala mansa e no fundo é um traficante de drogas que vai levar teu filho para o mau caminho? Qual apresenta a maior ameaça? Então, o Weintraub comprou corajosamente uma briga com essas máfias. Foi derrubado. Derrubado e saiu do país com medo. A sua família não está em segurança, de ser preso de forma arbitrária e por aí vai. Depois conseguiram derrubar o Ernesto Araújo. Esse é educado, tem fala mansa, mas tem convicções. E as defende. E as defende, ou defendia, no âmbito global, inclusive com discursos enaltecendo os pilares da civilização ocidental judaico-cristã, os nossos valores mais caros. E isso hoje é um pecado mortal. Porque os cosmopolitas liberais, entre aspas, seculares, são relativistas morais. Cospem no próprio Ocidente, por meio do seu multiculturalismo, disfarçando o ódio que sentem, no fundo, a todos os nossos valores. Conseguiram derrubar o Ernesto Araújo, a China agradece. E óbvio que o próximo da lista era o ministro Ricardo Salles. Os três caíram não pelos seus defeitos, não por qualquer demérito, muito menos por qualquer indício concreto de algum tipo de mal feito. Caíram porque incomodavam. Incomodavam a patota que não aceita até hoje o resultado das urnas, que não engoliu os quase 58 milhões de votos a favor de Jair Bolsonaro com a sua agenda defendida em campanha de forma muito clara e que, pasmem, coisa rara na política nacional, ele tenta adotar. Não era estelionato eleitoral, não era discursinho, não era bravata. E essa turma não aceita e não quer um governo de direita no Brasil. Liberais conservadores com poder. Nós, e quando eu digo nós, é a direita, todos os que se consideram liberais e conservadores, nós vencemos, mas não levamos. E isso, de certa forma, era esperado. Porque chegar ao poder pelo poder executivo no governo federal é, de certa forma, colocar as carroças na frente dos bois. Porque não tem sustentação, não tem base parlamentar, fica refém do Centrão, que exige essas cabeças, com os aplausos da mídia, né? Que demoniza o Centrão e a aproximação com o Centrão, mas que no fundo odeia a ala ideológica, que o Centrão também não gosta, né? Por que será? A ala ideológica da imprensa, leia-se, os militantes tucanos e petistas, disfarçados de jornalistas, são os que mais falam em ala ideológica do governo e os que mais pedem a cabeça de gente como Ricardo Salles, Weintraub e Ernesto Araújo. Por que será, né?
Por que será? Tem a ver com corrupção? Sério? Mas aí tem outros problemas antes, inclusive, realmente virar e falar assim, ó, é difícil ter que contar com figuras como Arthur Lira no comando da Câmara ou Ricardo Barros na liderança do governo na Câmara. Não há alternativa. Muito obrigado, Alexandre Rato, pelo apoio e chegaremos na história da Covaxin já já. Mas eles denunciam isso ao mesmo tempo que eles cobram do governo maior articulação e conversa com o próprio Congresso que foi eleito. E que acusam o presidente Bolsonaro de ser autoritário e o bolsonarismo de ser integralista, fascistoide. Ué, são coisas muito incoerentes, são acusações que não se sustentam na mesma frase. Então, o Ernesto Araújo caiu por corrupção, Weintraub por corrupção, o Salles que seja, não há nada comprovado ainda, e ele apresentou sua defesa e parece muito robusta. Inclusive, esse material apreendido não está comprovado que ele é ilegal. E essa era a grande acusação de vários deputados e senadores que pressionaram o Ministério para fazer alguma coisa. A gente sabe como é que é a burocracia. Apreendem uma carga, acusam de parecer irregular e fica por isso mesmo, num valor multimilionário apodrecendo. Portarias que emperram o devido processo legal, que usurpam o império da lei. Eu acho que esse delegado Saraiva vai ter que ser investigado em algum momento. Porque há todos os indícios de uma ação partidária.